Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Esse é mais um J5, o jornal das 5 horas da tarde dessa sexta-feira, aqui da Causa Operária TV. Esse programa acontece todos os dias da semana, né? De segunda a sexta, às 5 horas da tarde. Já peço aí para você se programar, né? Está disponível para assistir nosso programa ao vivo, acompanhar e ficar por dentro das principais notícias aí do dia e as notícias mais importantes para a classe trabalhadora brasileira, né? Eu sou Eric Menezes, falo direto aqui de Salvador. Hoje estou apresentando com o companheiro Lino Alves e vamos lá, daqui a pouco eu passo para o companheiro dar o seu boa tarde aí. Antes disso, vamos a uma coisa fundamental, que é o pedido para os companheiros aí compartilharem o nosso link, né? O link da COTV, o link do programa, mandarem para os seus contatos, por favor, mande para os seus contatos no Facebook, no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais, né? Torne-se um membro também, se inscreva e, se possível, torne-se um membro. Você pode se tornar membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99, né? Esse é o primeiro tipo de membro, e tem outros, né, níveis mais altos se você puder contribuir. É fundamental a sua contribuição para que possamos manter esse canal, essa imprensa independente da burguesia, combativa e revolucionária, assim como deve ser a imprensa de um partido revolucionário. Vamos lá, eu sou Eric Menezes, aqui de Salvador, estou hoje acompanhado pelo companheiro Lino Alves. Dá um alô aí, Lino, pessoal. Boa tarde, companheiros de todo o país. Inclusive, tem gente no chat, gente da Espanha, o nosso companheiro acompanha sempre, que é o nosso grande camarada Abdala Filho. E faça como o companheiro Ernesto fez, dê a sua contribuição, seja quanto for, aquele valor que você vai contribuir vai servir para que nós façamos uma TV de qualidade, uma TV que possa levar a voz dos trabalhadores para os trabalhadores. Vai lá, grande. Exatamente, Lino. Isso aí, companheiro. Os companheiros aí compartilhem, se tornem membro e chamem outras pessoas para assistir a TV e poder contribuir também. Vamos lá. A pauta de hoje tem bastante temas aí importantes, né? Relativo a toda a situação política, as manifestações, ao governo genocida do Bolsonaro. A gente vai falar aí sobre demissões do governo Dória, parceiro de Bolsonaro aí no genocídio do trabalhador brasileiro. Vamos falar aí também sobre a questão da Covid e da vacinação, né? Como está indo aí o tal do programa de vacinação, ou não está indo, né? Vamos falar também sobre a política agressiva aí do governo Joe Biden nos Estados Unidos, diante da China. Vamos falar sobre a polêmica da semana aí, né? Sobre a questão da punição do Eduardo Pazuello, do general Eduardo Pazuello, que acabou não acontecendo, né? Por ter participado de um ato político com o presidente legítimo Jair Bolsonaro. E vamos falar também sobre as manifestações que já estão programadas aí, dia 16 e dia 19 próximos, além de outras matérias. Vamos lá, tratando exatamente sobre essa questão essencial, né, que é a questão do desemprego, né, desconsiderando completamente a situação crítica que a classe trabalhadora brasileira está passando, né, os trabalhadores aí com perda de renda, né, em grande dificuldade, sentindo já no bolso e na pele aí toda a inflação, né, que a gente tem acompanhado nos alimentos, no custo do transporte, da moradia. O Bolsodória, né, assim como ele se propagandeou nas eleições em 2018, o João Dória, o governador de São Paulo, decidiu fechar a empresa que fazia a divulgação oficial, né, o Diário Oficial de São Paulo, e botou na rua cerca de 130 trabalhadores, né, dentre jornalistas e pessoal técnico, né. E daí o pessoal hoje, a produção pode colocar as imagens aí, fez uma manifestação na frente da empresa, né, com todo o direito,
né? Deve fazer não só a manifestação aqui, como a gente sempre traz, como também ocupar a empresa, né? Ocupar e pressionar o governo desse genocida Dória a recuar e restabelecer os empregos dos trabalhadores aí. Ele fez esse ato aí, né? Fechando a empresa, o órgão, né, IMESP, né, Imprensa Oficial do Estado, e incorporou uma tal de Prodesp. Só que, como a gente fala aqui, essas incorporações, esses fechamentos que os governantes da direita falam que são corte de custos, reajustes, né, tornar o Estado mais eficiente, sempre resultam na pior coisa que pode acontecer, que é o desemprego, né, de centenas de famílias, que é o que a gente viu aí, centenas de trabalhadores perderam o emprego. Tem uma matéria em seguida aí, a gente vai relacionar. Eu queria que o companheiro Lino pudesse já dar aí os seus primeiros comentários sobre essa questão do desemprego, né? O desemprego não é nada agradável, principalmente em período de pandemia, a situação é mais crítica possível. Nós estamos vivendo uma situação, primeiro, não tem vacina, não tem auxílio emergencial, não tem as tarifas estão lá em cima, estão altas, a inflação está alta, tudo está pela hora da morte, e de repente você é surpreendido com a demissão. Primeira coisa, na cabeça do cidadão, eu amanhã não tenho aonde trabalhar. Essa é a pior das situações possíveis. Eu não tenho onde trabalhar, no final do mês eu não tenho dinheiro para receber. E aí o senhor João Dória, que é o famoso administrador da direita, aí diz, não, isso daqui é para que a situação seja... queremos enxugar a máquina pública. Não, gente, na verdade não é isso. O que ele quer, na verdade, é colocar esses pais de família na rua e depois fazer uma outra situação ainda pior que vem por aí. Nós estamos aguardando essas outras pauladas que os trabalhadores estão para receber, possivelmente ainda esse ano os trabalhadores de São Paulo, principalmente os trabalhadores das empresas públicas, vão receber um presente de grego, que não é tão grego, é um paulista, mas é um paulista que é um paulista sem futuro. Infelizmente, temos que dizer, fora Dória nesse instante. Todos os companheiros e reintegração de todos os companheiros jornalistas que foram demitidos desse órgão que não era para ter sido mexido. Fora Dória e fora Bolsonaro. Exatamente, companheiro Lino. É isso aí que a gente tem colocado. E para a gente, vamos dizer assim, evidenciar, né, destacar o tamanho do crime que são esses governos da direita, com essa política neoliberal genocida. Essa semana foi divulgado, né, anteontem foi divulgado mais um dado aí sobre a questão do desemprego, né, no país. A PNAD contínua, que é medida aí pelo IBGE, né, uma amostra que é feita regularmente a cada trimestre, principalmente quanto à questão do desemprego e da renda, avaliou que só no primeiro trimestre desse ano, né, nos primeiros 3 meses, janeiro, fevereiro e março, são mais 3.487.000 brasileiros desempregados, né, somando ao já grande contingente de cerca de 15 milhões, 14 milhões e 600, mais ou menos, foi o que eles divulgaram oficialmente, né? Então, a gente soma aí mais, só nesse ano, né, nesse começo de ano, mais 3.347.000 desempregados. O que é uma taxa, um índice, um número pequeno, né? Se a gente considerar que boa parte do que é divulgado aí como desemprego
tem uma certa manipulação, né? Porque o índice de desemprego, pelo IBGE, que está aí nos 14,7%, e permanece há muitos anos, vai crescendo lentamente, né? Se a gente analisar aí desde o golpe de 2016 para cá, esse índice não cresceu tão rápido quanto a gente vê as demissões em massa, quanto a gente vê a economia afundando, né? As pequenas empresas fechando. E não faz muito sentido. Quando você vai olhar todos o estudo completo, né, do IBGE e de outros órgãos sobre a questão do desemprego, você vê lá que tem certas coisas que parece que é para esconder, né? Como essa coisa de não considerar no índice de desemprego pessoas chamadas desalentadas, né? Pessoas que deixaram de procurar uma vaga de emprego, né, nos últimos 12 meses, né? E isso não quer dizer que a pessoa deixou de ser desempregada, né? Porque a gente está vendo aí as imagens das pessoas aí procurando emprego num desespero completo, como o companheiro Lino destacou. É uma situação desesperadora, né? Você ficar sem renda, sem ter o que se manter sua família, muito menos, muito mais ainda agora com a falta de um auxílio emergencial, né? E de qualquer programa social que permita a classe trabalhadora sobreviver, né? E se manter. Porque não dá para a gente dizer que R$150 que ainda existem aí é algum auxílio, né? Não paga nem a alimentação de uma semana de uma família. Então, a realidade sobre essa questão do índice de desemprego está muito longe desses índices oficiais, né? Então, eu disse aqui que esses 3.347 são pouco, não porque o número é pouco, é um número gigantesco de pessoas desempregadas, mas está longe da realidade. A gente tem um número aí, se a gente somar todas essas subdivisões que o IBGE faz, né, de desalentados, de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, desocupados, né, e etc., a gente vai chegar aos números aí próximo de 80 milhões de pessoas, né, incluindo, por exemplo, a gente tem nas imagens aí pessoas como os ambulantes, né, os trabalhadores aí de aplicativo, né? E o cara trabalha na bicicleta, andando, de carro, de moto, tudo o que tiver, né? Tudo isso aí está incluso no tal desemprego. Isso aí, o desemprego não é resolvido com a pessoa tendo um emprego super precarizado, né? Totalmente fragilizado como esse, né? Então é isso, vamos destacar isso aqui quanto à questão do desemprego, que tem tudo a ver com a situação política que a gente está vivendo. Um outro tema importante aqui que a gente está passando sobre a questão da pandemia, além dos números, né, que a gente vem atualizando aí em todos os nossos jornais e buscando também dar uma análise mais real da situação, considerando toda a subnotificação, a gente está trazendo aqui também a questão do baixo índice, né, de vacinação, né? Não só quanto o número total que é divulgado, né, que sempre é divulgado assim, o total de tantas mil pessoas estão sendo vacinadas hoje no Brasil, mas o que a gente tem visto é que a velocidade da vacinação tem sido muito baixa, né? E isso se estende também não só a vacinação contra a Covid-19, né? E é acompanhada aí, vamos dizer assim, por todo mundo, né? Mas também as vacinas que estão no Plano Nacional de Imunizações, né? Que é um plano mais amplo, além desse plano tirado aí nas coxas pelo governo Bolsonaro, que trata da imunização de outras doenças, né, como poliomielite, tuberculose, hepatite B, sarampo, né, que são igualmente perigosas, né? O número de mortes no Brasil, historicamente, por essas doenças é grande, né? O Brasil nunca resolveu completamente essa situação, apesar de ser referência na questão da vacinação contra essas doenças, né? Mas o que foi identificado aí
pelo Instituto de Estudos para a Política de Saúde, é que está faltando vacinas, né? Eles disseram aqui essa semana no estudo que estava faltando vacinas para essas doenças que estão previstas no Plano Nacional de Imunização, que não estão sendo entregues aos estados e municípios e aos postos de saúde. A gente está vendo imagem aí da vacinação para a Covid-19, mas agora essa informação aí de que também está faltando vacinas para outras doenças. E também destacar uma notícia que saiu aqui semana passada no Diário da Causa Operária, que tem a ver com isso, a inflação, né, vamos dizer assim, que foi identificada nos laboratórios particulares, né, e clínicas quanto a essas próprias vacinas, né? Ou seja, o governo federal, os governos não estão comprando as outras vacinas, né? Não estão disponibilizando para a população as outras vacinas. O setor privado vai lá, compra e vende a preço de ouro, né? Estudos localizados aí em cada estado, nas semanas anteriores, aí divulgaram que nos últimos 12 meses, o preço dessas vacinas chegou a subir mais de 300%, né? Cada uma com uma proporção diferente, de acordo com a procura, né? Então, essa é a situação de descalabro que a gente vive com a precarização da saúde pública. Quer comentar aí, companheiro Lino, essa questão da vacinação? Eu imagino que no Ceará seja diferente, né? No começo que a gente vem falando isso, que a vacinação era fake, quando o Dória começou a falar que tinha vacina, a gente falou que não tinha vacina e etc. E a gente teve que brigar com muita gente por conta disso, mas o pessoal está vendo aí que realmente não tem vacina. Em todos os estados brasileiros, foram vacinados cerca de 10% da população. O estado do Ceará tem 8 milhões de pessoas, quer dizer, 10% não é simplesmente nada. Ou seja, isso reflete no país todo, no Brasil todo, 266 milhões de habitantes, foram vacinados apenas os 10%. Aí você fala, pô, e aí? O que vai fazer? Aí os científicos fazem, vamos fazer lockdown, vamos fechar. Na minha cidade agora tem um treco que é mais ou menos o seguinte: a partir de 8 horas da noite, ninguém pode ir na praça X, praça Y, ou seja, então o vírus é inteligente. 8 horas da noite ele vai dormir, ele não vai mais para a praça, aquela coisa toda. E ainda tem mais outra história. Muita gente, os professores que ficaram sendo vacinados essa semana, estão sem vacina também. Alguns poucos gato pingado dos nossos companheiros que são professores estão sendo vacinados, mas a maioria não está. Aí você pergunta, e aí? O que se faz nessa história toda? O que nós fazemos, o que nós vamos fazer é dia 19, convidamos todos os companheiros a ir às ruas pelo Fora Bolsonaro, por vacina no braço e por um auxílio emergencial de um salário mínimo. Nós não podemos baixar a cabeça, nós não podemos baixar a guarda diante de tanta esculhambação que está acontecendo em nosso país. Essa é a hora da gente lutar. Se você está revoltado, se você está se sentindo que não tem nada no seu bairro, não tem nada na sua cidade, não tem nada no seu estado, apronte a sua bandeira vermelha, o seu boné vermelho, a sua camisa vermelha e vá procure-se na sua cidade, ou na cidade mais próxima, tem um ato, pois 19 nós vamos colocar 1 milhão de pessoas nas ruas. Essa é a nossa meta e não vamos mais sair das ruas. Aquela história do fica em casa acabou. Nós estamos nas ruas desde o dia 1º. Aliás, o PCO nunca saiu das ruas, mas abrilhantou com a sua participação no dia 1º de maio. E agora, no dia 29 de maio, e dia 19 de junho, melhor dizendo,
nós estaremos novamente nas ruas. Vamos tomar as ruas antes que a extrema-direita tome. Passa a palavra, camarada. Exatamente, companheiro Lino. Só complementando aqui essa questão das vacinas, né? Hoje foi anunciado aí que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, está reavaliando, né, convocou uma reunião pública extraordinária para reavaliar aí a situação das vacinas Covaxin e da Sputnik V. As duas vacinas aí que tinham sido analisadas anteriormente, rejeitadas, né, estão sendo reanalisadas aí e podem ter um novo parecer da Anvisa, né? O Brasil aí, o Ministério da Saúde disse que comprou aí cerca de 20 milhões de doses da Covaxin, e há também os governos dos estados aqui, no caso do Nordeste, como é que fala? O Comitê do Nordeste aqui, dos estados, decidiram comprar uma quantidade muito grande, se não me engano, foram 30 milhões de doses, para a Sputnik V, que está dependendo da autorização da Anvisa, que a gente deixou claro aqui, que principalmente no caso da Sputnik V, da vacina russa, não saiu por conta de uma pressão do imperialismo, né, dos Estados Unidos. E, falando em imperialismo, é o que a gente vai falar aqui dos Estados Unidos, né, já emendando aqui, falando no mal encarnado, como alguns dizem, né? O governo Joe Biden acabou de anunciar aí que vai proibir cerca de 59 empresas chinesas de negociarem com cidadãos americanos, né? Ou seja, de que cidadãos americanos possam investir em empresas chinesas, né? Essa decisão foi de ontem, ele emitiu essa decisão aí da Casa Branca, e ela passa a valer em agosto, a partir do dia 2 de agosto. O engraçado é que muitas pessoas aqui no Brasil, à esquerda, há setores da esquerda, inclusive, que vem pintando aí o governo Biden como sendo uma nova política, né, dentro do imperialismo, o abandono da política neoliberal, uma reformulação da política neoliberal, e a gente tem deixado muito claro que não tem nada disso aí, né? E vamos aqui, dia após dia, na nossa imprensa, no DCO, no JCO, e aqui na Causa Operária TV, pontuando, né, e deixando claro o quão imperialista e agressiva e continua neoliberal a política do governo Joe Biden aí, como é a política externa norte-americana há muito tempo, né? Inclusive, ele está aprofundando isso. E esse novo ataque aí à China representa isso. Inclusive, destacando aqui que essa medida, na verdade, ela foi uma prorrogação e uma extensão, né, do que o ex-presidente Donald Trump tinha feito em novembro. Ele tinha assinado aí o bloqueio para negociações aí com 31 empresas chinesas, e o Biden agora foi continuar a política do Donald Trump e ampliá-la, ou seja, ele aumentou aí para 59 empresas. Empresas importantes estão aí, como a Huawei e outras líderes aí do setor de tecnologia, né? Numa clara guerra comercial aí, né? São interesses gigantes americanas por interesse dos Estados Unidos. Vamos adiantar aqui para a gente chegar à nossa pauta principal, né? Eu queria agradecer aos companheiros que estão aqui no chat, né? E pedi-los para continuar aí assistindo nosso programa, compartilhar e chamar mais pessoas a assistir, né? A companheira Cleonice Costa, boa tarde, companheira. Temos aqui André Luiz Sabino, obrigado, companheiro, está aí comentando, denunciando o bolsonarista aí fazendo fake news. É assim. Gostaria de agradecer o superchat aí do companheiro Ernesto Abdala Filho. Muito obrigado, companheiro. Os demais façam isso, se possível, se puderem.
R. Locatelli Digital, Renata Diniz, Cleonice Costa, novamente, companheiro sou eu, Patrícia Clarice, boa tarde. É isso aí, tem muita gente aqui, Ana Teixeira, dessa vez eu consigo. Boa tarde, companheiros, é isso aí. Vamos lá para a nossa pauta principal. Depois o companheiro aí, se quiser comentar essa questão. Consegue... Vamos... essas duas lâmpadas aqui. Vamos falar aqui da questão da polêmica com o Eduardo Pazuello, né? A punição que não ocorreu, né? Isso aí também não é o central, né? A gente deixou muito claro aí que punição ou não para o general aí não ia mudar a situação, né? É claro que do jeito que ficou tem um impacto na situação política, né? Então, trazendo a notícia, né? Ontem o alto comando das Forças Armadas aí o comandante do Exército, né? O general Paulo César aí anunciou que não iria punir e arquivou, né, o processo aí contra o general Eduardo Pazuello por ter participado aí as imagens do ato político, né, com o presidente legítimo Jair Bolsonaro, alguns dias atrás, a tal de uma motociata no Rio de Janeiro, né? Um absurdo que teve um gasto aí de mais de R$500 mil, envolvendo 1.000 policiais, aí cerca de 1.000 policiais, né? Sem propósito nenhum, sem benefício nenhum para a população, só benefício político para ele e para o grupo dele, né? Fazendo politicagem com dinheiro público. Então, o general Eduardo Pazuello, que é um general da ativa, não poderia estar presente no ato político, né? Como ele esteve. E essa falta de punição, né, que ficou aí em suspenso, foi alvo de críticas aí de vários setores aí das Forças Armadas, né? Vários generais. Um deles, né, o general Santos Cruz, que já foi ministro aí do governo Bolsonaro e desertou aí ao cargo de ministro, né? E ele taxou a falta de punição aí como um absurdo, né? E ele falou também que acabaram rasgando o que eles demoraram décadas para construir, né? Se referindo, vamos dizer assim, à imagem do Exército e à questão do respeito à hierarquia e à disciplina, né? Outro general que se manifestou também foi o ex-ministro, tinha um cargo de ministro, né, que ele foi comandante do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin. Ele foi mais comedido na crítica, né, pelas redes sociais, não quis, vamos dizer assim, acusar diretamente aí a decisão do comandante Paulo Sérgio, né, comandante do Exército, mas disse que, entre aspas, né, jamais agredirei minhas convicções para defender o indefensável. No caso aí, o indefensável, né, é o fato do Eduardo Pazuello ter ido no ato político, sim, né, e ter apresentado uma justificativa cínica, né, diz que o ato não era político porque o presidente legítimo Bolsonaro não tem partido. Né? Ridículo. Mas é isso aí, eu queria que o companheiro Lino começar seus comentários aí, a gente desenvolver um pouco esse tema, enquanto os minutinhos que a gente tem ainda aí. Chega a ser engraçada, hilárica, o pior. Coloca a moral do Exército, a moral das Forças Armadas lá no chão ou na lata do lixo. Na verdade, as Forças Armadas, eles nunca tiveram ao lado dos trabalhadores, ao lado do povo. Sempre foram golpistas, como 1964, como em outros períodos. Ou seja, então, não é agora que o Exército ia punir o Eduardo Pazuello pelo ato político. Muito pelo contrário. Isso mostra
que o Exército esteve ao lado do golpe de 2016, continua ao lado do golpe de 2016, continua fazendo as suas tramóias. Não é diferente essas Forças Armadas que estão hoje das Forças Armadas de 1964. Então, nós, infelizmente, não podemos esperar nada, nem do Exército, nem das Forças Armadas, nem do Jair Bolsonaro. Parece que o companheiro Lino aí caiu. Essa é a maravilha da nossa internet, né, privatizada, aí que muitos direitistas aí querem fazer, pintar como uma maravilha, né, privatizar o serviço para funcionar bem. A gente vê a qualidade que tá funcionando, né? Inclusive se utilizam de toda a infraestrutura aí da Embratel, né, da antiga Telebrás, para prestar esse serviço, que no final das contas é serviço porco, né? O companheiro deve voltar aí já já. Enquanto isso, queria complementar, né? Essa situação aqui, a gente vê que, como a gente tem o título aqui do programa, né? Toda essa situação trouxe um desconforto, né, para o Bolsonaro. Se a gente somar essa situação aí, que ele tentou ter um ganho político aí com essa passeata de moto aí, né, motocicleta, como chamaram aí, as manifestações do dia 19, do último dia 29 de maio, trataram de desmontar toda a operação farsesca aí de apoio popular ao governo Bolsonaro, né? Não existe esse apoio popular, existem setores aí de classe média, né, setores ligados à pequena burguesia, que caem nessa demagogia, né, nessa política de extrema demagogia, que é feita pela extrema-direita, pelos fascistas, né? Então, a gente viu no último dia 29, as massas populares tomando a rua, né? A quantidade de atos pelo país que foi muito grande, né? Tanto em quantidade de atos como em quantidade de pessoas, né? E a situação que a gente vê hoje é o seguinte: o Bolsonaro se sentiu incomodado, né? Ele sentiu a pressão, sentiu a presença popular nas ruas. Não há como esconder, apesar da imprensa burguesa aí ter tentado omitir os atos, eles foram tão grandes e presentes em todo o país que eles não conseguiam. E o Bolsonaro veio aí anteontem à rede nacional, né, mentir novamente, né, dizer que o país está uma maravilha, né, apesar dos mortos, como se fosse 2, 3 ali em uma periferia, né, os mortos, o país está bem, né, e a gente está vendo que não tem nada disso, né. Por isso, a gente tem demonstrado aqui que é assim que a gente empareda os fascistas, é assim que a gente coloca eles contra a parede, com mobilização popular, né? O companheiro Lino estava aí no meio da fala, enquanto a internet gloriosa e privatizada caiu. O companheiro quer concluir o comentário? Quero sim. Na verdade, os fascistas, que na realidade não são... Houve um período em que o pessoal dizia, não, mas o Exército, as Forças Armadas são nacionalistas. Gente, aí é para acreditar em Papai Noel. Não são nacionalistas, não são... O inimigo do Exército não é o país vizinho, não é os Estados Unidos. O inimigo do Exército é exatamente o povo brasileiro. Nós é que somos o inimigo deles. Então, não temos nenhum pudor em dizer: a organização dos trabalhadores é a necessidade para criar um país operário, para mudar essa situação, essa correlação de força que já começou a mudar.
que já deu o primeiro passo. Esse primeiro passo não foi pequeno, não. Ele foi grande. Até nós imaginávamos que não fosse tão grande, mas ele foi grande. No próximo dia 19, nós vamos ter um outro ato muito maior do que o do dia 29. Então, gente, mais um convite para vocês. Vamos todos pegar a sua bandeira vermelha, pegar o seu boné vermelho, pegar a sua camiseta vermelha e vamos às ruas travar essa batalha, pois somente com a organização dos trabalhadores nós poderemos mudar esse país. Não existe outra maneira. Não esperem que, que venha um Papai Noel, que venha um líder, sei lá, qualquer. Somente a organização dos trabalhadores, a pressão dos trabalhadores pode mudar isso. E é isso que nós vamos fazer no dia 19 e até a gente dar um chute na bunda do Bolsonaro, dar um chute na bunda de todos os fascistas que estão nesse país. E construirmos um país poderoso, um país potente, que é o que nós precisamos, que é o que todos nós necessitamos. É isso, companheiros, a luta. Exatamente. A situação aí agora com essas manifestações é muito favorável, né? Os atos foram muito bons, né? Surpreenderam aí tanto nós que estávamos na organização, na convocação há muito tempo, né? Fazendo esse chamado à esquerda, aos setores populares, que é necessário, não é só uma posição política, né? É uma necessidade da população estar nas ruas. Então, essa mobilização do último dia 19 foi surpreendente, né? Muita gente nas ruas, e isso mostra toda a tendência de mobilização, toda a insatisfação que está contida, né? Que passou aí vários e vários meses contida na população brasileira. Então, o momento é esse. Essa semana a gente viu aí essa intriga, né? Esse bate-cabeça aí entre o Bolsonaro, o alto comando das Forças Armadas, essa demora em decidir o óbvio, né? Se está escrito no tal código disciplinar das Forças Armadas que é proibida a manifestação política dos militares da ativa, né? Assim como também está na Constituição, não tem o que ter dúvida, né? Não tem o que discutir, não precisaria chamar uma reunião de horas e horas e horas. Eles fizeram isso porque estavam avaliando o próximo passo político, né? Deixar muito claro que todos esses generais aí do alto comando, eles exercem funções políticas, né? Eles não são mais meros soldados, eles não têm essa relação mais tão próxima com a tropa, né? Inclusive, né, tudo que é feito, todas essas decisões, são essas reuniões de horas, esses debates, tudo, para calcular o passo político, né, qual o impacto. E eles calcularam que era melhor não punir aí o Eduardo Pazuello e não confrontar também aí o Bolsonaro. Ao que tudo indica, escolheram mal, né? Mas isso aí no sentido dos militares, né? Dos soldados que já se animaram aí. Existem muitos setores aí dos soldados que são bolsonaristas, mas existem setores também que não têm nenhuma posição formada ou não tem essa posição tão definida, e isso começou a criar uma situação que pode ser um racha. Isso também foi alertado aí por vários militares de alta patente que não quiseram, inclusive, se identificar, né? Deram entrevista aí na imprensa burguesa ontem e hoje, e isso é positivo. Tudo isso está acontecendo por conta da mobilização popular. As pessoas, muita gente teve medo aí, né, de um golpe de Estado, etc. e tal, que continua existindo, sempre vai existir enquanto a direita controlar o poder de repressão do Estado, controlar o Estado, mas agora eles estão contra a parede, né? E a tendência é essa. A tendência é de mobilização maior, né? Crescimento de mobilizações, e é assim que a gente vai botar todo esse regime golpista na parede e derrubá-los, né? Tijolo por tijolo.
É isso aí, companheiros. Destacando aqui, vamos começar a fazer essa convocação, né? Vamos começar essa convocação desde já, né? Nos locais de trabalho, no comércio, né? Com os estudantes, né? Quem está no movimento organizado, participar aí de panfletagem, de convocações oficiais. Nós aqui do Partido da Causa Operária fazemos essas convocações. Entre em contato com os militantes na sua cidade ou perto de você, onde você tiver o contato para participar desse trabalho de convocação, que é fundamental. A convocação tem que ser nos bairros, nas comunidades. Temos que levar o povo em massa agora para as mobilizações, né? Essa é a próxima etapa da luta. Estamos num momento positivo e vamos lá. É isso por hoje. Queria agradecer a presença dos companheiros aí. Companheiro Lino, novamente, aí a internet dele oscilando. Acho que ele não vai poder dar a nossa despedida aqui, mas obrigado aos companheiros que estiveram no chat acompanhando a gente. Agradecer também o superchat do companheiro Desta Vez Eu Consigo. Obrigado, companheiro. Os companheiros, aos demais companheiros e companheiras que estão assistindo, fiquem aí na Causa Operária TV. Agora tem um programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Um companheiro Eduardo Vasco aí, desvendando, né, desnudando as manipulações da imprensa burguesa, golpista. Em seguida, tem o programa Cineclube Luiz Buñuel, comentando com os filmes aí revolucionários, toda a pauta artística. E às 20h30 tem o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos. Fique aí você na Causa Operária TV, compartilhe o nosso link, se torne membro. E é isso. Obrigado, boa noite aos companheiros e até mais.